Bom dia, turminha! Como estão? Tudo bem? Olha só, mini índice. Mini índice, então, estava nesse canal de alta e eu havia até comentado para vocês que o mercado poderia iniciar em reversão. E ele faz, ó, ele inicia com um grande pequeno vendedor, fecha essa onda, alinha os fundos e depois ele sobe e faz uma nova venda. Então, ele faz ele deu 2 pontos de venda. Quando ele chega nessa região, ele busca aqui o ajuste, tá? Muito próximo ao ajuste. Ele nega o ajuste e volta a subir. A nossa ideia é que ele fechasse esse gap aqui, ó, do dia 16. Ele negou, tá? No ajuste, fechamento, e voltou para a tendência. Então, às 10 e pouquinho, eu avisei vocês, ó, pessoal, o mercado voltou para a tendência. Quando ele volta para a tendência, tá? Ele ganha a sua VWAP, ganha inclusive a VWAP do dia anterior, porque na abertura nós buscamos sempre ajuste VWAP, né? O mercado ele tende a buscar esses dois parâmetros sempre. Então ele busca e buscou esse alvo, né? Que esse alvo ele já estava, tinha sido pago dia 16, mas como ele deixou muitos pavis, a gente ficou na dúvida, manteve ele em cima, marcado, e ele foi buscar de novo, tá? Esses alvos aqui de cima eram daquela estrutura antiga. Vou achar aqui uma estrutura de copo que a gente tinha mapeado. Aqui, ó. Essa estrutura aqui, no início de agosto, que dá esses alvos aqui em cima, ó. Tá vendo? Então, além desse alvo aqui do 149, a gente teria essa região aqui, ó. O 149, tá? Mil. Aqui é de 145, aqui é 150 mil praticamente, né? Porque, ó, tá? A gente tem esses dois alvos aqui. O que ele pode fazer? Ele pode optar por ir no alvo, tá? Ou ele pode optar hoje pela correção desse movimento. Como que finaliza o nosso dia? O nosso dia finalizou numa cunha, tá vendo? Uma cunha de acumulação. Então, as cunhas a gente sabe que ele paga duas vezes a sua altura de base assim que ele rompe. Primeiro rompimento normalmente é falso, ele já fez um pico aqui para cima, continuou descendo, então agora vamos ver se vai fazer um novo movimento para cima. Caso contrário, ele vai buscar ali o ajuste que está aqui, ó. Ajuste 145.500 e a sua VWAP do dia anterior. Então, o ajuste e VWAP estão para baixo. Então, ele tem que perder a POC do dia 17, tá? De ontem. Então, ele rompe para cima, manipula vocês comprar e começa a descer para a POC, em direção à POC, ele vai buscar liquidez desse fundo que está junto com a VWAP. Ele pode fazer estrutura de venda e aí começar a corrigir esse movimento. A gente tem alguns favor gaps aqui nessa região, tá? Que são também pontos de busca do mercado, ele busca esses pontos, e perdendo aqui ele pode vir fechar o gap sim. Então ele pode entrar em correção da notícia de ontem, né, do FONC, ali das 3 horas da tarde. O mercado já tinha subido bastante para ir nos alvos que nós tínhamos marcado, e na notícia, às 3 horas aqui, ó, ele estava nesse ponto aqui de correção. Aí ele sobe novamente tudo, né? Aliás, desculpa. Não foi. Quem subiu foi o dólar. Nem às 3 horas aqui, ó. Ele desceu, né? Porque o dólar estourou, né? Acho que foi isso. Bom, mas enfim. Deu aí o movimento da notícia, um movimento interessante. Não, tá certo aqui, ó. Eita, tô confundindo tudo. Me perdoe, pessoal. Não dormi de noite muito bem. Então, de novo. Às 3 horas da tarde, no índice, ele subiu. Tá certo. Por quê? Porque o dólar deu uma venda muito bonita às 3 horas da tarde ontem no FONC. Vamos lá, subiu às 3 horas aqui, ó, nessa região, buscou essa região de máxima e sim ele veio a correção, tá? Então ele já fez a correção da notícia, porém ele já tinha subido uns 2.000 pontos, né? Subiu reto a abertura ontem no mercado. Então a essa correção que a gente está se referindo, tá bom? Essa correção aqui, tá? O que a gente tem que observar? Quando o mercado troca, que ele nega esse ajuste, ele troca aqui, ó, ele faz um pivô. Então, aqui, ó, aqui eu não considero abertura e fechamento de onda, pega de liquidez, vai na VWAP e vai. Eu só vou considerar, na verdade, um pivô mesmo, depois que ele já foi na VWAP, já foi no ajuste, e ali, perto das 10 que o mercado abriu. Ali eu começo a entender o que o mercado quer.
Quando o mercado abre, a gente vê a primeira formação do primeiro pivô do dia, tá? Neste caso aqui. Por quê? Porque se vocês olharem, ele meio que andou em zigue-zague, tentou vender, tentou iniciar uma correção, mas negou no ajuste. E aqui, quando o mercado abre às 10 horas, ele faz um pivô de compra. E é aqui que a gente começa a marcar nossos alvos, tá? Aqui ele faz pivô de compra, pivô de compra, pivô de compra. Fez 3 pivôs em sequência, temos uma tendência. Então, a gente sabe que a gente tem uma tendência para compra. Então, essas tendências aqui levava o mercado mais ou menos a essa região aqui, né? Porém, na notícia ele explodiu. Tá? Então, assim que a gente vai monitorando. Vamos pegar o maior aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, o maior aqui, ó. Os 200% aqui em cima, o 68% aqui nessa região, mais o 100% aqui concentrado aqui. O maior, como é o terceiro, né? Então, a gente bota sempre no fundo do próximo pivô. Mas ele explodiu igual, tá? Então, a gente estava monitorando, tínhamos alvo, tínhamos regiões de frenagem em cima como alvos e tá tudo certo. A questão é, será que ele vai corrigir esse movimento aqui, né? Dessa subida que ele explodiu, né, na máxima do dia anterior nessa região explodindo? Bom, se ele for optar pela correção, como eu falei, ele vai perder a cunha, né? Vai manipular para compra, depois reverte. E aí a gente vai marcar aqui, ó. O preço, Fibonacci, a máxima e a mínima, ó. A máxima e a mínima, aqui 61,8. Tá? Bem em cima do order block vendedor também. Então é capaz ele fazer uma venda aqui, frenar no 68 e manipular para compra e vender. Então muito cuidado aqui, tá? Porque o order block diário da venda tá em cima aqui do nosso... Até vou marcar aqui, ó. Do nosso 618, né? Então texto, direita, 61,8 junto com order block vendedor, os 15 minutos. Então, atenção, né? Muita atenção, tá? Porque normalmente se ele começa a corrigir, é normal, né? Ele vir até o 618, frenar e subir. E se for um pullback, a gente marca a região de 30 daí. Ó, pullback, região de 30 ele já perdeu, né? Ele já foi no 50, já testou 50%. Então, assim, negou 50, começou a acumular, ele pode estar acumulando. Aí, eu falo, a cunha vai nos dizer se está acumulando para cair ou para subir. Lembrando que ele paga 2 vezes a cunha, né? Então, ele tem uma altura aqui interessante. Ó, se ele for pagar, ele vai fechar o gap, ó, os 200% está nessa região de fechamento. E caso ele vá para cima, aí a gente reverte. Aí a gente segue com os nossos alvos lá na parte superior, ó. Que a gente teria mais algum ainda, ó. 200% próximo a 149 bolinha, tá? Bom, então vocês têm alvos, vocês têm a explicação da notícia. Normalmente o Funk eu não opero, porque o Funk, ele manipula muito, né? Manipula muito. Então, a gente tem que observar. Antigamente, quem fazia esse tipo de movimento elástico, né? Errático nas notícias era o payroll. Hoje o payroll tá mais tranquilinho, né? O Funk tá substituindo o payroll. O Funk tá sendo um ponto interessante para entrar na correção. Então, anotem isso nas agendas. Nos dias de payroll, o Funk, aliás, nos dias de Funk, vocês podem separar ali quem pode, né? Operar à tarde. Eu não consegui ontem, mas quem puder estar às 3 horas da tarde, ou 2h30, né? Para vocês dar uma analisada, observar aí sim dá para pegar uma operação legal. Eu achei legal que mesmo que ele tenha feito a correção, ele respeitou a região de 100% da posição dos compradores do dia, tá? Não estopou nenhum big player. Talvez que haja algum interesse realmente no mercado subir mais ainda, tá? A gente está no semanal ainda fechando fora, né, da banda. Então, vamos concluir a semana para ver se ele vai fazer fecha fora, fecha dentro. Vai acumular, pode seguir ainda na continuidade das compras semanais, ou realmente ele pode estar finalizando esse movimento de impulsão para entrar no fractal vendedor, tá? Seria mais ou menos isso. Todas as correções desse fractal são pequenas, olha, em relação ao que ele sobe, elas não são muito grandes. Isso é interessante vocês também mensurar, tá? Quanto sobe, quanto desce, para observar esses fractais.
subir um pouco mais, pode ser final de movimento de compradores também, tá? Então tem que olhar sempre todos os ângulos, né? Tá? Tirem print da tela, peguem as marcações e vamos lá. Vamos pro dólar rapidinho. Ó, o dólar fez um movimento de correção, né? Como eu falei, na hora do FONC ele caiu, pegou alguns pontos que nós tínhamos marcado já para ele. Tá? O 5.200, que era um ponto que nós estávamos esperando. Ele, inclusive, não foi na liquidez, ó. Ele ainda tem participação aqui embaixo, ainda há interesse no mercado em descer um pouquinho mais. Eu até vou puxar esse alvo aqui para trás. Aqui, ó, para vocês. A gente tem esse carinha aqui e temos esses carinhas aqui, ó. Caso o mercado desça. Por quê? Porque agora a gente acabou de... A gente está buscando... O mercado está buscando liquidez da macro. A liquidez da macro, ela vem até aqui, ó. Até essa região dos 5, tá? Depois disso... 4.755, mais ou menos, aqui, ó, 4.739. Não sei se ele chega aqui, ó, 4.500. Eu não sei se ele chega aqui, gente, tá? Não sei, vai depender muito da curva de juros americana, da condição do mercado de... Esses juros, né, que a gente tá vendo nessas... O pessoal investindo mais em renda variável... Aí traz muito dólar de fora para cá, isso tudo ajuda, né? O nosso mercado estabilizar aí o preço do dólar, tá? Não é questão de governo, não. O dólar tá caindo não é graças ao governo, mas graças a tudo que tá acontecendo fora do Brasil, principalmente, tá? O investidor começa a botar seus dólares aqui dentro e mais dólar aqui dentro. Mais barato ele fica. E o brasileiro não investe em dólar, né? Tá empobrecendo, né? Então, se não tem brasileiro investindo em dólar, não tem brasileiro comprando dólar. Então, tá sobrando dólar no mercado. É isso que está acontecendo. O povo está empobrecendo e os estrangeiros estão com a questão de juros lá fora que está investindo aqui. É isso, tá? Não tem nada. Infelizmente, não tem mão do nosso governo nisso aqui, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver, aqui eu tinha uns fractais marcados, tá? Aqui tá a correção, tá? Acho que ele finalizou. Não, ainda tem um pouquinho para baixo. Bom, ele pode vir nessa liquidez, tá? Existe essa possibilidade. Para isso, como ele já corrigiu praticamente toda a notícia, né? Ele desceu na notícia do FONC e já subiu tudo, ó. Ele voltou para a linha mediana do preço. Então, como aqui ele não tem uma estrutura e o dólar não está trabalhando em estruturas, o dólar fechou uma frequência aqui, mas foi uma frequência suja, não foi uma frequência limpa. Tá? Depois ele faz novamente aqui o mesmo movimento, também muito sujo, ou seja, está muito ruim de operar essas regiões, muito próximo de alvos, o dólar está picando bastante, está bem complicado operar dólar por esses momentos, tá? O que eu gostaria? Que realmente ele ficasse, ou ele descesse reto, né, para fazer uma frequência limpa, ou realmente ele saísse dessa região. Mas para ele sair dessa região, ele vai ter que ficar vários dias aí, eu só olhando sem operar ele, para esperar ele sair dessa região, né? Para voltar ao movimento, né? Mais arredondado. O que ele está fazendo exatamente? Esse movimento arredondado, numa estrutura macro, né? É como se ele quisesse fazer esse movimento aqui. Então, ele pode fazer um sweep de liquidez para buscar essa região aqui, faz aquele sweep e volta, né? Então, ele pode estar fazendo esse movimento mais arredondado por isso. Deixa eu buscar aqui, fechar aqui para vocês, ó. Como se ele quisesse estar fazendo uma grande cunha, né? Vou abaixar aqui. Uma grande cunha. Tá? Então, existe essa possibilidade, esse movimento mais arredondado, ele pegar essa liquidez e subir, tá? Agora, se a gente for olhar bem de pertinho, gente, é o que eu falei, ele já corrigiu, tá? Ele desceu e corrigiu. Então, agora eu preciso que ele arme suas estruturas ou que ele faça uma frequência limpa. Então, quando o mercado tá assim, para que a gente consiga fazer alguns scalps,
a gente tem uma técnica que a gente cruza duas frequências de banda de VWAP e usa sempre a de maior frequência como um ponto bom de entrada quando a frequência menor cruza, né? Pode fechar dentro. Aí nem sempre são as nossas entradas. Para esse tipo de mercado é o que está dando mais certo, assim. Claro que a gente tem a Golden e a Zeus que mostram uma tendência, mas o fato de ele estar repicando, tu entra na tendência, ele repica, te estopa para depois voltar. Então esse é o problema, né? Se a gente trabalha com stop mais curtinho, que tem um financeiro pequeno que está começando, é ruim. Para quem está trabalhando com a nossa técnica, que a gente gosta de e apoia, né? Que é do médio, jogar o médio ali para trás. Eu falo para trás, muitos falam para frente, mas você trabalha com aumento do médio, aí você consegue distanciar ele desses pontos de range. Então, vocês têm que calcular o spread de mercado. Lá no TP Marcações, a gente ajuda também a comparar onde o preço está em relação aos outros dias, a pontos de amplitude, que ele mesmo trilha no dia, só que como tinha notícia, né, o dólar estava bem ruinzinho para operar, nesse sentido, né, dele tem um spread muito, tu entra, ele volta e te stop. Observem sempre ajuste, POC, isso é importante, tá, vocês marcarem, ó, o preço, ele está, deixa eu botar para cá, está trabalhando acima da POC agora, ó, tá? Então isso é importante vocês terem essa ideia no dólar e realmente ele precisa melhorar as suas formas, tá? Ele foi no 618, olha que bonito, ele foi no 618 e subiu, né? Ele deu uma venda bonita aqui dessa região. Subiu, ganhou as máximas, pegou a VWAP do dia anterior. Deixa eu só ver aqui o ajuste, onde é que tá? Ó, POC nessa região, ajuste aqui, ó. Ele pode descer para buscar o ajuste, buscar a POC e buscar a VWAP, tá? Se ele perder essa região, aqui nós temos um ponto de compra também, com liquidez, tá? Então ele pode buscar liquidez, voltar a subir. Ele pode ficar preso aqui andando de lado, é uma possibilidade. Caso ele perder esse fundo, ele vem testar a mínima do dia. E o dólar gosta muito de fazer o teste de máximos, teste de mínimos, tá? Aqui ele veio uma vez na máxima, duas vezes na máxima, tá vendo? Então ele praticamente ele já rompeu a máxima, ele pode seguir subindo também, é uma opção. Porque como ele já foi em um dos alvos aqui, inclusive dois, né, alvos que tínhamos aqui embaixo, ele pode agora voltar a subir. Então ele tá fazendo um W aqui, então ele desce aqui para voltar a subir. Também pode fazer isso, tá? Ó, ele já rompeu umas máximas, né? Então agora o que ele pode fazer? Ele pode descer para testar os 50% desse W aqui, tá? Se ele descer um pouco mais, fazer o teste mínimo, se ele chegar aqui, ele pode, inclusive, voltar a subir daqui também, ó, tá? Faz um fundo duplo também. Então, observe, 50% fundo duplo para compra. Caso ele abra aqui embaixo, aí ele pode abrir na região de 80, tá vendo? Naquele teste de mínimas que eu falo para vocês, que é 80, 20, 20, 80. Que ele desce até aqui. Então, a gente marca, ó, a máxima e a mínima. A máxima e a mínima do preço, né? Máxima e mínima do preço. Ó, na verdade, 80 fica aqui nessa região, tá? Bem mais acima do que eu imaginei. Aqui. 80%, fazendo fundo duplo aqui nessa região. E, na verdade, já veio testar os 80. Ele já fez o próprio teste aqui, ó. Tá vendo? Quando ele começa a subir, ele volta para testar. Ele já fez esse teste, ele pode vir de novo. Ou ele já testou, porque a intenção dele é subir. Então, marque essas regiões que são importantes, tá? 50% dado, fundos duplos. E aqui também, se ele resolver testar de novo, são possíveis movimentos para o dólar. E eu realmente acredito nesse início dessa alta agora um pouquinho, tá? Pelo que foi informado ontem dos cortes de juros, a consequência disso, tá bom? Era isso, pessoal. Então, sucesso a todos, bons trades e muito cuidado, entrem sempre com as confirmações, tá bom? Até mais!